Bom dia a todos. Paz seja com todos. Ótimo domingo para nós. Vamos dar início a mais um dia da NDC, terminando a exposição de Romanos. Vamos orar para a gente começar, amém? Ó Eterno, obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, por essa semana que passou, por ter nos protegido. Obrigado, Pai, por esse início de semana. Estamos dando a Ti, Pai, o começo da semana, para que a nossa semana vá bem, Pai. Nos ajude, nos abençoe, Senhor, nos proteja, nos guie, Senhor. Que o Senhor traga luz ao que for dito aqui hoje, Pai. Me diminua aqui hoje, Senhor, e que o Senhor cresça, Pai. Que possamos dar um culto racional a Ti, Senhor Jesus. A mesa está posta, o Senhor é o nosso convidado. Estamos aqui porque o amamos, Senhor Jesus. Agradeço ao Eterno pelas suas misericórdias e nos revele a Ti, Pai. É o que te pedimos. Amém, Jesus. Bom, irmãos, a gente fez a exposição de Romanos 13 com o Abner. A gente está vindo nessa série. A ideia de Romanos do 1 ao 8, que Paulo explica a sua teologia, que todos são pecadores, mas precisamos de Cristo, somos salvos só pela graça, pela fé. Do 9 ao 11 ele fala da parte dos judeus, como é que a relação dos planos de Deus. Do 12 ao 13 ele vai falando a aplicação do cara que entendeu Romanos 1 ao 8, né? Como é a vida dele, como deve ser a vida dele. E no 14 agora, o 14 e o 15 são versículos que Paulo identificou algo na igreja de Roma. E ele vai gastar 2 capítulos só para poder explicar isso, só para poder deixar claro isso. E se você dá uma lida assim por cima, a primeira vez que eu li Romanos 14, não entendi nada. E Paulo só falava de comida, de que pode, o que não pode. Mas aí que está o segredo, né? Você tem que cavucar ali umas 12 vezes para poder começar a entender alguma coisa. Comecei a pegar alguns comentários bíblicos. E parece que não, irmãos, mas algo que Cristo faz na nossa vida, às vezes vai clareando, nossa mente vai abrindo, você vai começando a entender. E glória a Deus por isso. E alguns versículos de Romanos 14 é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar deixar da forma mais clara. Para mim ficou claro, espero que vocês também. Então, Romanos 14 e 15, Paulo vai identificar algo na igreja de Roma e ele vai tentar ajudar os irmãos e trazendo para os dias de hoje, isso aplica demais na nossa igreja, nas nossas igrejas conosco. Se aplica muito. Então, Romanos 14, a gente vai ver hoje, no próximo domingo, com o Aber, Romanos 15 também é a mesma coisa, só que de um outro ponto de vista, né? Então, Paulo deixa claro que ele não é pastor da igreja de Roma, mas ele tem uma autoridade do que ele fala pelo que Cristo colocou nele. Então, ele deixa claro que de Romanos 1 a Romanos 8, tem uma liberdade quando a pessoa entende que é pela fé e por Cristo que ele é salvo. Então, vamos dizer assim que a liberdade do cristão é o ponto alto do Novo Testamento. Então, apesar do cristianismo nascer dentro do judaísmo, né, o judaísmo tem algumas regras, tem que os fariseus incrementavam lá, também tem a Torá oral, que é a interpretação dos fariseus lá. Apesar do cristianismo nascer dentro do judaísmo, o cristianismo é uma ideia de que a partir de Cristo, essas regras do judaísmo não precisam mais porque foram satisfeitas em Cristo. Então, Paulo vem trazendo essa ideia de que a liberdade é algo do cristianismo, da pessoa que entendeu que foi salva em Cristo, que é somente pela fé. Então, as regras do judaísmo, que o pessoal dos fariseus, dos escribas escreviam, acrescentavam regras, quem entendeu que é salvo pela fé, entende que essas regras foram satisfeitas em Cristo. Tudo bem até aqui? Beleza, então vamos começar Romanos 14, 1. A gente vai destrinchar até o 5. Aí a gente vai fazer a exposição. 14, 1 de Romanos.
recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. A minha Bíblia é da King James, tá? Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e o outro, que é fraco, come ervas. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgas o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou caia, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior a outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele identificou na igreja de Roma que estava tendo uma discussão entre os frequentadores da igreja de Roma. Então, Paulo, alguns não, Martin Lloyd Jones vê esse Romanos 14, ele entende que Paulo chegou em Roma e viu que a igreja estava tendo algumas discussões entre os irmãos. Por quê? Na igreja de Roma tinham os judeus e tinha os romanos e os gregos. Os judeus que vinham com uma certa... vamos dizer assim, uma linhagem de tradições do judaísmo, da lei de Moisés, e os romanos e os gregos que se converteram e estavam em Roma. E entre eles estava tendo ali uma treta, uma discussão, e Paulo identificou isso. Paulo identifica isso e Martin Lloyd Jones diz que essas discussões assim, Paulo chama de secundária. O que seriam discussões secundárias? Coisas que não são matérias de fé. Se o seu irmão pensa de um jeito e você pensa do outro, a diferença entre opiniões não vai levar nenhum para o céu, nem para o inferno. São diferenças de opiniões que eles têm. Então, os teólogos chamam isso de adiáfora. São temas ou discussões que não afetam a sua fé, mas são opiniões diferentes e doutrinas diferentes que algumas pessoas se identificam. Um exemplo, esse que vos fala é mais tendente ao calvinismo, alguns aos arminianos. Esse que vos fala é mais tendente a não acreditar no livre-arbítrio. Algumas pessoas acreditam, eu tenho minhas razões, eu tenho minhas ideias, tem pessoas que aceitam, que acreditam no livre-arbítrio e tudo bem, a gente segue a vida. Então, Paulo identifica que tem uma discussão entre as igrejas, e são duas coisas que tem mais discussão ali nessas igrejas, que é a comida e os dias de festa. O que seria? Na lei de Moisés, há restrições de comida, do que os judeus podiam comer, o que os judeus podiam tocar, os judeus podiam fazer no dia, e o que o judeu podia orar ou não, trabalhar ou não. Na lei de Moisés tinha essas restrições. Um exemplo, o judeu só podia comer um animal se ele fosse degolado e o sangue dele fosse escorrido. Aí sim, ele podia comer um animal sem sangue. Ele não podia comer um animal de uma caça, um animal que foi abatido, que foi machucado, que tomou uma flechada, uma espadada, ele não podia comer. Só podia comer um animal que seja puro, sem nenhum defeito, e seria degolado, o sangue escorrido, e aí sim ele poderia comer. Tinha dias de festa, a festa de Pentecoste, a festa de Páscoas, a festa das primícias. Tinha também um calendário judeu, que era sagrado. Então, os judeus tinham esses costumes. Alguns dias eles podiam trabalhar, outros não. Algumas coisas eles podiam tocar ou não. Certos animais eles podiam comer ou não. Por exemplo, o porco e alguns animais da água, assim, o judeu não podia comer, porque era considerado impuro, segundo alguns acrescentamentos da lei de Moisés. Então, e alguns irmãos de Roma, que são os romanos e os gregos, que se converteram e estavam na igreja de Roma, não cumpriam esses preceitos porque eles não eram judeus. Então, o que acontecia? Alguns irmãos comiam todo tipo de carne, todo tipo de alimento, e alguns judeus não comiam, porque achavam que aquilo não era impuro, não fazia parte, aquilo ofendiam a Deus. Então, Paulo classifica essas pessoas que não comiam qualquer tipo de carne, qualquer tipo de alimento, de fracos. Ele começa assim: recebei ao fraco. Essas pessoas fracas que ele fala não são pessoas magras ou com pouca fé.
São pessoas que, mesmo aceitando a Cristo, ainda mantinham algumas tradições do calendário judeu, algumas tradições da lei de Moisés. E ele também chama algumas pessoas de fortes, que é o capítulo 15:1 de Romanos, ele diz assim: assim nós, os fortes. Então Paulo classifica os fracos e os fortes. Lembrando, os fracos não são pessoas de pouca fé, e os fortes não são de muita fé. Os fracos, Paulo classifica pessoas que acreditaram em Cristo, mas ainda mantêm algumas leis. E os fortes foram as pessoas que se converteram a Cristo e curtiam a liberdade de comer o que quer. Então, Paulo classifica isso. Então, ele vai dizer que naquelas igrejas havia uma tensão, uma discussão entre pessoas da igreja, de uma pessoa olhar para a outra e falar assim: você está comendo esse tipo de carne, mas isso não agrada a Deus. E a pessoa que está comendo carne falou: tudo foi feito por Cristo, eu tenho liberdade para comer o que eu quero. Então estava tendo aquela discussão. Os judeus que tinham aquelas tradições, que Paulo chama de fracos, e os romanos e os gregos e os gentios que foram se convertendo, que não tinham essa tradição, não vinham dessa tradição. Eles entenderam que a salvação deles era pela fé em Cristo e comiam o que quiser. Então, você imagina na igreja, durante uma festa, um grupo de pessoas comendo carne, comendo o que for, e outro tipo de pessoa só comendo legumes, cenoura e tomando água. Aí você fala assim: olha o pessoal ali, aquele legalista ali, está comendo o que quer. Isso ofende a Deus. E a pessoa que está comendo o que quer, olhando para a pessoa assim: para que essas regras? Eu tenho liberdade em Cristo. Eu posso comer o que for. A minha salvação não é se eu como ou não, se eu deixo de comer ou não. A minha salvação vem em Cristo. Então, Paulo classifica essas pessoas como fraco e forte. E estava tendo uma discussão na igreja. A gente trazendo para os dias de hoje também, pode haver discussões, não a caráter de comida, não de dias, mas em caráter de linhas teológicas. Eu penso de um jeito e meu irmão pensa do outro. É um tipo de discussão. Não, eu acredito que o espinho da carne de Paulo era uma coisa física, eu acredito que é uma coisa espiritual. Eu acredito que Jonas morreu e eu acredito que não. São pensamentos de linha teológica diferentes, mas não são matérias de fé. São secundárias. Não vai afetar se você vai para o céu ou não, se você discorda do seu irmão. Vai afetar a relação entre você e seu irmão. Então, Paulo identificou que a relação entre eles estava tendo muita discussão por esses aspectos. E estava tendo uma divergência na igreja. E isso para o corpo de Cristo, irmãos, é terrível. Paulo, ao identificar isso, ele traz algumas recomendações. Começa Romanos 14 com umas recomendações que nós vamos ver hoje. E nós vamos aplicar no nosso dia a dia. Então, a ideia de que os judeus tinham essas práticas da lei de Moisés, e os romanos, os gregos, os gentios não tinham essas práticas, porque eles entendiam que comia de tudo, e isso era uma liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós. Então, Paulo trata desse assunto em pelo menos 4 cartas. Ele fala em Romanos, em Gálatas, Colossenses e na segunda carta aos Coríntios. É uma polêmica sobre comidas e festas e assuntos religiosos. Então, Paulo traz essa ideia de que, em Romanos 13, no final, ele fala para sair do sono, sair da escuridão. E ele abre esse assunto que a gente tem que receber ao fraco na fé. Romanos 14:1. Receber um fraco na fé. Esses fracos são, como eu falei, os judeus que tinham dificuldade de largar os costumes judaicos, e as restrições da comida. Em Levítico 11, você vai ter uma lista dos alimentos que podem ou não comer, depois se você quiser ver na sua casa. Em Levítico 11, lá, o que você pode, a separação, o que você pode comer ou não, o que você pode não, o que a lei do judaísmo aplicava aos judeus naquela época, uma lista de restrições do que era impuro ou não. Então, alguns animais tinham que ser degolados, o sangue tinha que sair, não podia comer carne com sangue. Então, tinha algumas ideias de proibido do que era a festa, do que não era, o dia que você podia trabalhar ou não, o que você podia até tocar ou não. Mesmo nessa ideia de pessoas entender que Cristo morreu por elas,
os judeus ainda guardavam essas coisas, porque o modo de pensar deles, irmãos, é que eles fazendo isso, também eles honravam a Deus. Mesmo eles acreditando que Cristo morreu por eles mantendo algumas tradições, eles tinham a ideia que isso honrava a Deus. E os romanos e os gregos comiam de tudo, porque com a liberdade que eu tenho, Deus conquistou para mim, e eu gosto da liberdade, honrando a Deus também. Então, eles tinham essas discussões dentro da igreja, e Paulo começa trazendo: recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Então, Paulo está falando assim: pessoal, você tem esse costume, amém por isso. Não vamos ficar discutindo sobre coisas secundárias, coisas que não afetam a minha fé e não afetam a sua fé. Então, Paulo percebeu isso, e ele percebeu que algumas pessoas estavam se julgando ali dentro da igreja. E ele queria resolver esse problema antes de ir para a Espanha. Então, esses assuntos não são essenciais para a fé cristã. Para a nossa aplicação no dia de hoje, assuntos não essenciais para a fé cristã, você não deve discutir com o seu irmão. Trazendo para os dias de hoje. Eu estava lendo até um comentário do Martin Lloyd Jones, e ele dizia assim: se você trazer esse tema para a sua igreja, começa perguntando para as irmãs mais antigas assim: pode ou não comer docinho de Cosme e Damião? Pode ou não comer aquela galinha lá que está na sua porta lá com a farofa? Pode ou não? Entendeu? Você já vai causar uma discussão dentro da igreja lá, entendeu? Se você pode ou não. Ele fala assim: depende, se eu estiver no deserto, morrendo de fome, morrendo de sede, para morrer, e você vê uma galinha lá jogada no chão lá, eu oro a Deus e mando para dentro, entendeu? Eu mando para dentro e eu como. Se você for pensar, é algo absurdo, mas no processo de fome, irmãos, olha, eu não discordo dele não. Então, o Paulo dá a ideia desses dois grupos, os grupos fracos e os grupos fortes, pessoas que mantinham uma certa tradição e pessoas não. Então, ele coloca alguns princípios no versículo 2 e no 3, porque um crê que ele pode comer todas as coisas e o outro, que é fraco, come ervas. No 3 ele diz: quem não come, não despreze o que come, e o que come, não julgue o que não come, porque Deus o recebeu. O que Paulo quer dizer sobre isso aqui, no 2 e 3? Que Cristo é Senhor tanto dos fracos quanto dos fortes. Cristo é Senhor do irmão que pensa diferente de você, de uma doutrina, quanto de você. Cristo é Senhor de uma opinião diferente do que o seu irmão tem de você. Cristo é Senhor dos fracos, das pessoas que gozavam da liberdade de conhecer a Cristo, de não ter aquelas tradições, e também Cristo era Senhor dos judeus que mantinham aquelas tradições. Outra coisa que Paulo traz a ideia é de que a nossa liberdade é limitada ao amor. Qual que é a ideia? Que receber ao fraco não chega na pessoa que pensa diferente de você. Paulo está falando, não chega para o judeu que está na sua igreja, morador de Roma, cristão de Roma, não chega no judeu que está na sua igreja e discuta com ele, ame ele, receba ele com amor. Opiniões diferentes não indicam que são pessoas inimigas. Cristo é Senhor tanto do fraco quanto do forte. Outra ideia que Paulo dá é que renunciar os nossos direitos para agradar o irmão é uma ideia de que Cristo fez também, porque Cristo veio e só amou. Só amou. A vontade de Cristo provavelmente era... alguns momentos ele chegava até a pessoa e curar imediatamente, mas ele não, ele chegava assim: a sua fé te salvou. Ele imputava para a pessoa: a sua fé, não fui eu, a sua fé. Então ele largava a ideia de que é um todo da vontade de Deus para uma vontade interna sua. Ou seja, você tem que, em palavras mais fracas, para algumas coisas, você tem que abrir a mão e discutir para manter a paz com o seu irmão. Mais claro, ficou mais claro. Então, Paulo identifica isso. Ele é Senhor dos fracos e dos fortes. Ele é Senhor dos judeus que tinham uma certa tradição
e dos gregos e dos romanos que tinham naquela igreja que não cumpriam essa tradição. E Paulo identificou, Martin Lloyd Jones diz que era uma discussão ferrenha, irmãos, de juntar grupos diferentes da igreja e um ficar julgando o outro, apontando o outro, falando, você não pode, você é legalista, não, você segue essas tradições aí, isso aí é passado, isso se resumiu em Cristo. Agora você imagine você conviver numa igreja dividida entre opiniões assim. Né? Nós aprendemos que a igreja, nós somos um corpo em Cristo. Paulo está dizendo assim, esse corpo está dividido, você não pode ficar em corpo dividido, você não pode julgar. Você tem que tratá-lo ele com amor, trate ele com amor, venha com ele amor, receber ao fraco. Aí ele diz assim, um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto da sua própria mente. O que Paulo está dizendo assim? Não é que para uma pessoa esse dia é sagrado, e para você esse dia é um dia comum, que ele é mais santo que você. Na consciência daquela pessoa, aquele dia é um dia sagrado. E ela segue a vida com essa consciência. Para você é um dia comum, porque você não segue mais essas tradições da lei de Moisés, do calendário sagrado dos judeus. Então, se essa pessoa pensa que esse dia é um dia sagrado para ela, que você não venha e ficar apontando, esse não é dia sagrado, você não é mais santo esse dia. Esse é um dia comum do Senhor. Porque a consciência da pessoa, para isso, naquele tempo, os judeus honravam a Deus mantendo essas tradições. E Paulo identificou, você não pode julgar, porque um homem acha um dia mais santo que o seu. Para esse dia, esse sábado, esse domingo, para essa pessoa, é um dia que ela se considera santo. Na sua consciência, é um dia comum. E glória a Deus que você entendeu isso, você é forte, você amadureceu nisso. Cristo não precisa de um dia para você ser mais santo. Você tem que tentar ser santo todos os dias, segundo a ideia de Paulo, segundo a teologia de Paulo. Então ele fala assim, esse dia que é diferente para o seu irmão, não fique apontando para ele, não fique julgando ele, não o julgue. Trazendo para os dias de hoje algumas linhas teológicas, e quase isso não acontece na internet, cristãos se discutindo por ideias, por teologias, por doutrinas secundárias. John Wesley diz que a maior dificuldade, o maior inimigo do cristão é o próprio cristão. Os cristãos estão se debatendo nas redes sociais, na internet, por coisas secundárias, por coisas que não faz sentido. Não, eu tenho que vir para a igreja com a Bíblia na mão direita. Não posso vir com a Bíblia na mão esquerda. São coisas secundárias. O que interfere nisso? Nada. Então, Paulo está dizendo, pessoal, isso são coisas secundárias. Isso não afeta a salvação sua, porque a salvação é por meio da fé. Ele vem no 7 dizendo aqui, porque nenhum de nós, no 6, aquele que considera o dia, considere para o Senhor. E aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. O quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Ele dá a ideia de que, se você nesse dia vai deixar de comer, não fique julgando o seu irmão que come nesse dia. Para ele, na consciência dele, é um modo dele honrar a Deus, deixando de comer algumas coisas. Para você, não, você gozou a liberdade, você entende a liberdade que você pode comer de tudo. Então, isso nos ensina que no cristianismo há áreas que os irmãos podem discordar e continuar sendo amigos e continuar sendo salvos. Vocês entenderam? No cristianismo há áreas que os cristãos podem discordar, mas mesmo assim não podemos ser inimigos e vamos continuar sendo salvos. Amém? Amém. Então, Paulo traz a ideia também que, nesse versículo 6, que tanto os fortes quanto os fracos divergem, mas eles querem agradar a Deus da sua maneira de pensar, na sua consciência. As pessoas que seguiam a tradição dos judeus, da lei de Moisés, queriam, o intuito final deles fazerem isso era agradar a Deus.
E os fortes, que o Paulo fala que são os fortes, que comiam de tudo, não seguiam algumas tradições, algumas regras, também faziam isso para agradar a Deus. Então, Paulo traz a ideia que tanto fraco quanto forte faz isso para agradar a Deus. Ele diz assim, o que come e o que não come, dá graças a Deus por isso. Eu vou deixar de comer porque a minha tradição diz que eu não posso comer isso. Não, eu vou comer porque a minha tradição me autoriza a comer isso. Tanto um quanto o outro glorifica a Deus o seu modo de agir. Dá graças a Deus por comer e dar graças a Deus por não comer. Então Paulo está falando assim, ó, se o seu irmão está fazendo um jejum, não está comendo, e você acha isso que ele está fazendo fora dos seus padrões, não se encaixa a você, é o modo dele agradecer a Deus. É o modo dele agradar a Deus. E você está comendo, está com a barriga cheia, tem o que comer, dá graças a Deus por isso. Tanto fraco quanto forte, o modo dele viver é o modo dele agradar a Deus. Paulo continua no 7 e diz assim, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. A motivação de agradar a Deus, a motivação das pessoas fazer isso, é que comendo ou não, agradando a Deus com a sua forma de viver, com a sua forma de pensar, todos vamos ter o mesmo fim. Então nós vamos viver e morrer para agradar a Deus, para chegar no seu objetivo final, que é o céu, que é chegar a Cristo. Então cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai pensar de um jeito. São, como eu repito mais uma vez, são doutrinas secundárias, são pensamentos secundários. E Paulo fala aqui no 7, porque nenhum homem morre para si mesmo. Ou seja, Cristo morreu para os vivos e Cristo vai ressuscitar os mortos. Ele é o Senhor dos vivos. Tanto um pensamento contrário do seu irmão, ele é o Senhor do seu irmão e ele é o Senhor seu. E ele vai ressuscitar os mortos no grande dia do Senhor. Os mortos pertencem a Deus. Os mortos pertencem a Deus, tudo pertence a Deus. Os vivos pertencem a Deus. Então, nenhum homem morre por si mesmo. Eu vivi por mim e eu vou morrer por mim. Não, quando a pessoa entende o que Paulo vem trazendo de Romanos de 1 a 8, ele entende que eu tenho que viver para Cristo e morrer para Cristo. Mas eu tenho uma tradição judeia, eu tenho uma tradição anterior, não tem problema. Não, mas eu sinto que essas coisas foram resolvidas em Cristo na cruz, eu tenho liberdade, não tem problema. O importante é você agradar a Deus e você seguir a sua vida. Paulo fala que Cristo, ao ressuscitar, Ele nos deu esse direito de liberdade. Porque tudo foi feito, mais para frente ele vai falar. Então, ele está a ideia de que tanto as pessoas que estão vivendo de um modo de pensar diferente dos outros irmãos, eles fazem para agradar a Cristo. E tanto um que segue as leis judaicas, as leis de Moisés, e os gregos, os romanos, todos vão ter o mesmo fim. Todos vão chegar no mesmo Senhor. Não tem dois senhores. Paulo fala assim, ó, você que segue essas tradições, você os judeus, você que os gentios, nós aqui, os romanos e os gregos de Roma, vão chegar no final da vida e de frente para um trono que é um Deus só. Vai ser só um Deus. O homem não morre por si mesmo. Ele continua no 8 dizendo assim, porque se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivemos e morremos, e somos do Senhor. Ele vai dizer que, tanto o que eu acabei de falar, tanto quem segue essas tradições, tanto que não segue, vai se encontrar de frente de um trono no grande dia do Senhor. Somos do Senhor. Quem discorda de você e você, somos do Senhor. Os calvinistas, os arminianos são do Senhor. Os assembleianos, os batistas são do Senhor. Os da Universal não. Os da Congregação Cristã e os da Bola de Neve são do Senhor. Todos somos do Senhor. Todos vão se encontrar de frente de um trono. Todos. Não importa a tradição. Hoje temos inúmeras nomes de igreja, mas todos somos do Senhor.
algumas doutrinas diferentes, isso aplica muito em nós. Trazendo uma aplicação rápida, se o seu irmão é de uma outra igreja, ele tem uma doutrina de você, recebei ele, acolhei ele, ame ele, não fique discutindo. Alguns sábios já dizem que toda discussão teológica é demoníaca. Porque você não vai para lugar nenhum, você começa a pegar ranço do seu amigo, porque ele pensa diferente de você, e aquilo vai gerando algo ruim dentro de você e acaba com o corpo de Cristo. Paulo fala, receber esse. Não discute com ele, receber ele. Na consciência dele, isso agrada a Deus e está tudo bem. Como eu e o Abner vem dizendo muitas coisas aqui, tem coisas que a Bíblia não vai responder para nós, tem coisas que nós vamos ter dúvida e tudo bem. O que a gente precisa saber é que nós éramos perdidos e agora somos salvos, agora somos filhos. Antes éramos inimigos, agora somos amigos, agora somos herdeiros. É o mais importante. Então, Paulo está trazendo essa ideia, ele identificou isso na Roma, e está trazendo essas orientações para a igreja de Roma, e isso aplica para nós também. Qual discussão talvez você teve com algum amigo seu, algum cristão de algum pensamento teológico? Esse versículo ele quer dizer isso. Você não, esse versículo quer dizer outra coisa. Aí você já olha para o seu irmão e fala, essa interpretação aí que você está tendo aí não está legal. Eu acho que vou me afastar de você, porque esse pensamento aí é diferente. Paulo fala, não faz isso. Ame essa pessoa. Na consciência dela, isso agrada a Deus. E pode ser que você tenha um discernimento maior, um crescimento maior, e essa pessoa ainda está em evolução. Infelizmente, aqui não somos, graças a Deus, todos nós pensamos algumas coisas diferentes, e isso sim, ajuda, agrega, aumenta, alimenta a igreja. Mas Paulo fala que isso não seja algo de discussão, porque isso são temas secundários, não é de fundamentos da fé, não é de matéria da fé. Ele continua no 9. Porque para isto Cristo morreu e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Nós acabamos de falar, Deus é tanto do vivo quanto do morto. No 10 ele diz assim, porque tu julgas o teu irmão? Por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Todos nós vamos comparecer diante de um tribunal. O juiz é Deus e não você. Bem rápido e fácil. Como diz o comercial, corte rápido, Tramontina. O juiz é Deus e não você. Por que você... Paulo aqui está citando Isaías 45, 23, provando o seu argumento. Essa mesma ideia de que não deve julgar o seu irmão, Isaías está dizendo... Por que Paulo identifica que julgar o seu irmão é errado? Porque você julgando o seu irmão, você está tomando o lugar de Cristo, julgando ele, sendo o juiz dele. Isso não é correto. Julgar o seu irmão é antecipar o julgamento do seu irmão. Um juiz ruim, como eu, julgando uma pessoa que fez algo errado. Entendeu? Não faz sentido. Então, o juiz é Deus e não você. Então, existem alguns assuntos de questões secundárias que às vezes o passado da pessoa traz, a cultura, a etnia, e devemos estar preparados para isso. Que nós vamos enfrentar no dia a dia pessoas com pensamentos diferentes do nosso, que vêm de uma cultura diferente do nosso, mas o modo dela de agradar a Deus é esse. E isso não deve nos afetar e não deve que nós fazemos julgamento para essa pessoa. Paulo deixa muito claro isso, que ele faz uma pergunta e provavelmente ele deve ter fingido as sobrancelhas. Por que julgas o teu irmão? Por que julgas o teu irmão? Provavelmente, você lendo isso, Paulo devia estar olhando assim, você não é Deus para julgar o seu irmão e você tem suas falhas.
Você não é 100% puro, não é 100% sábio, não tem uma consciência de poder julgar corretamente seu irmão. Então, não julgue do teu irmão. Então, a ideia de que Paulo traz aqui é o seguinte: tem coisas secundárias que não temos que discutir. Esses primeiros capítulos fica claro isso. Seu irmão pensa diferente de você, amém. Ame-o. Ponto final. Ame-o. Tá, Lucas, mas o que eu tenho que ser que não é negociável? O que não posso negociar? O que o meu irmão fala que eu discordo, que eu não tenho que negociar? Muito simples. Tem algo, Efésios 4, de 4 ao 6, eu vou abrir aqui para a gente ler. Isso é inegociável. E se o seu irmão vá contra isso, aí é o momento de você orar por ele, que tem alguma coisa errada na fé dele. O que diz Efésios 4, de 4 ao 6? Diz assim, ó: há um só corpo, há um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só há um Deus. A questão de fé é o seguinte: se o seu irmão fala assim, não, eu creio em Deus e creio em Ninfá, aí tem coisa errada. Aí você dá-lhe evangelho nele. Ah, não, há o batismo, mas é guardar um santinho em casa. Aí você dá evangelho nele. Aí você dá Romanos 14 nele. Coisas inegociáveis. Há um só Deus, há um só Senhor. Uma outra coisa que pode ser inegociável: os 5 solas da Reforma Protestante. Isso também negociáveis. Não tinha Reforma Protestante, Lutero escreveu as suas teses e teve as 5 solas que também, para nós, para os reformadores, para nós que temos essa ideia como doutrina, é inegociável. Que são o quê? O sola fide, que é somente a fé; sola escritura, que é somente a escritura, uma revelação, somente a escritura é o filtro da nossa vida; sola Christus, que é somente Cristo Salvador; sola gratia, que é somente pela graça; e soli Deo gloria, que é somente a Deus da glória. Então, esses 5 solas é inegociável. Efésios 4:4 é inegociável. Isso é inegociável. Isso não são doutrinas secundárias. Isso o crente tem que ter no seu coração e não negociar quando for confrontado, não negociar quando for enfrentado. Só existe um Deus no meu coração. Só existe um batismo, só existe uma fé, só existe um Senhor. Ah, então, mas o livre-arbítrio existe ou não? Aí a sua opinião, a minha opinião, mas isso não é um confronto de fé, não é matéria de fé. Podem chegar no céu pessoas que acreditam no livre-arbítrio e pode chegar no céu pessoas que não acreditam no livre-arbítrio. Agora, não pode chegar no céu uma pessoa que crê em 2 deuses. Não pode chegar no céu uma pessoa que tem 2 fés. Entendeu? É muito profundo. Então, essas coisas, irmãos, não é negociável. E Paulo fala, as coisas secundárias você tem que amar o seu irmão e acolher. Mas as coisas negociáveis, não. O cristão tem que estar de pé. Ele continua no 11 dizendo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, no 12, assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse versículo eu acho que ele é autoexplicável, né? Cada um vai dar conta das suas ações, do que faz. E isso vai ficando claro, Paulo vai falando assim, não julgue o seu irmão, ame-o ele. Por quê? Porque ele vai dar conta do tipo de pensamento que ele tem. Ele vai dar conta a Deus da consciência dele. Você vai dar conta a Deus da sua consciência, do que você faz. Cada um procure se orientar, procure se viver a si mesmo. Um dos jargões mais lidos é que é salvação individual, e a salvação individual implica o quê? Em você não julgar o seu irmão, de você amá-lo. Como o Abner falou na aula passada, o amor deve ser a ferramenta mais usada pelo cristão.
Se você tivesse um cinto de utilidades ali, o amor era algo que você tinha que pegar toda hora. O amor é a ferramenta que o cristão mais deve usar, mais deve aplicar, mais deve mostrar, mais deve transparecer, mais deve transbordar. É o amor. E Paulo deixa claro isso. Então ele traz também aqui, continua no versículo 13, diz assim, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em que não pordes tropeço em escândalo no caminho do seu irmão. Não cedes, algumas traduções, não cedes, a minha Bíblia diz está como não pordes, não inserir, não colocar tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Portanto, não julgues uns aos outros, e decida não ser de tropeço no caminho do seu irmão. O que Paulo quer dizer assim? Paulo está dizendo que discordar do seu irmão é diferente de você julgar. E Paulo está dizendo também que a ideia de você ser tropeço ou pedra no caminho do seu irmão é que o seu exemplo, o seu modo de pensar, não leve o seu irmão a pecar. Calvino faz a interpretação desse texto, diz assim, pelo seu exemplo, estimular alguém a fazer alguma coisa cuja consciência não está preparada para fazer. Ser pedra de tropeço e escândalo no caminho do seu irmão é você induzir alguma pessoa a fazer algo que ela não tem discernimento. Vou repetir, você induzir uma pessoa a fazer algo que ela não tem discernimento. O seu exemplo é trazer uma pessoa, ou levar uma pessoa, ou encaminhar uma pessoa, ou induzir uma pessoa a pecar. A ideia de Paulo é isso, traduzindo para o nosso modo de pensar, o mais claro possível é isso. Não faça uma pessoa pecar pelo seu exemplo, pelas suas ações, ou por discordar dela. No 14, eu sei e estou convencido no Senhor que não há coisa alguma imunda em si mesmo, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para este é imundo. Paulo está dizendo que nem todo mundo entende que, naquele tempo, lá naquela discussão na igreja de Roma entre os judeus e os gregos e os romanos, que nem todo mundo entendia que a comida era pura e nem todo mundo entendia que a comida era impura. Um exemplo, as pessoas chegavam numa festa, umas festas, chegavam os judeus e chegavam os gentios, e os judeus falavam assim, essa carne que está preparada aí, como é que você sabe que não participou de algum ritual pagão? E os gentios falavam assim, irmão, tudo é de Deus. Não existe, na hora que Deus expulsou Satanás, falou assim, Satanás, esse tipo de alimento é seu, esse tipo de alimento é meu, esse tipo de alimento o crente não pode pegar, esse tipo de alimento o crente pode pegar. Deus olhou para Satanás e falou assim, tudo é meu, você não tem direito a nada, cara, é tudo meu, tudo eu fiz, por meio de mim foi feito tudo, então tudo é meu. Mas quem pensa que aquilo é impuro, é imundo, na consciência dele se mantenha. São os famosos fracos que Paulo fala. Mas para Paulo e para os fortes que Paulo fala, tudo que foi criado e tudo que foi feito, tanto comida quanto bebida, quanto o que foi criado, pertence a Deus. Tudo pertence a Ele e tudo é dele. Aquela discussão que estava tendo, eu não vou comer essa comida porque ela participou de um ritual pagão. Os gentios falavam assim, ritual pagão, Cristo morreu na cruz, eu tenho liberdade para comer o que eu quero. Por isso que Paulo chama as pessoas de as fortes. Tudo é de Cristo. Então, irmãos, eu devo comer isso. Eu fui numa casa de uma pessoa que é católica, que tem umas santinhas, e ela preparou uma comida. Será que ela preparou a comida em frente à santinha e não devo comer? Irmãos, tudo é de Deus. Aquela comida é de Deus. Tudo é de Deus. Não importa o que o inimigo colocou a mão, tudo é de Deus. Você pode comer de tudo, tudo é de Deus. Tudo foi feito para Ele e tudo foi feito a partir dEle.
Como disse, não existe certos animais que são do diabo. É tudo de Deus. O diabo saiu do céu e não tem nada dele. A única coisa que tem dele é o lago que arde como enxofre. Isso que é dele. O resto tudo é de Deus. No 15 diz: mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas o teu alimento, aquele quem por Cristo morreu. Paulo está reforçando aqui, se você está comendo e seu irmão não tá comendo, não julgue a ele. Fala assim, você pode comer, mas na consciência dele, para ele ainda é desonroso. Qual que é a ideia? Tem algumas coisas que eu não como, Lucas, que eu acho que é desonroso a Deus. Amém. Amém. Peça a Deus discernimento disso. Peça a Deus discernimento disso, se você deve ou não. Eu estou em dúvida de alguma coisa. Peça a Deus discernimento disso, se você deve fazer ou não. Então, Paulo está dizendo que ele considera que a liberdade de alguns em comer de tudo o que for, de fazer tudo o que quer fazer, é limitada ao amor. Que você não deve julgar a quem não faz. O cristão não deve ir a tal lugar, mas não julgue o cristão que vá. Recebam com amor. Se para você aquilo é errado, ore por ele. Torcer por Corinthians é errado, concorda? Amém, amém. Brincadeira, irmãos, mas é errado. Então, Paulo está dizendo, Cristo morreu para você desfrutar do seu alimento. Cristo morreu e te deu a liberdade para você desfrutar de tudo que Ele fez. É viável você pensar desse jeito. Paulo chama isso de os fortes. No 16 ele diz assim, não sejas, pois, blasfemado o vosso bem. O que Paulo quer dizer? Não seja mal falado o vosso bem. O bem que você pensa, não ofenda o seu irmão. O bem que você pensa, não faça que o seu irmão se envergonhe. Essa é a ideia. Tá, Lucas, como que eu vou aplicar? O reino de Deus não é constituído de regras do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ele vai falar isso no próximo versículo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Senhor. Paulo está dizendo assim, o reino de Deus não são regras do que você pode fazer, do que você não pode fazer, do que você pode comer, do que você não pode comer. O reino de Deus, qual que é a ideia do reino de Deus? É você praticar a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, que a sua bondade se limite a você. Que a sua bondade não afete o seu irmão. O meu irmão tem um outro modo de pensar acerca de tal item. Que você não chegue para ele e fale assim, a minha bondade, as coisas que eu faço de bem, supera essa ideia do seu pensamento. Irmão, é consciência dele. Como nós vemos, cada um vai dar conta de si. É consciência dele. Ore para o amadurecimento do seu irmão. Isso é o principal. Trate-o com amor. Paulo vem sempre falando, trate com amor. A resposta do cristão a discussões secundárias, a resposta do cristão ao que o mundo ofende, a resposta do cristão a uma ofensa ao cristão, a resposta do cristão à sua fé, a resposta do cristão ao seu modo de vida é o amor. É o amor. Mas eu vou sair perdendo. Como nós aprendemos nas aulas anteriores, quem julga é Deus. A justiça é dele. O nosso vingador é ele. Não aplique a sua justiça. Então, Paulo fala assim que o reino de Deus não é uma regra o que você deve comer, o que você deve beber, o que você deve fazer. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, é alegria, é paz. É outra coisa, é outro pensamento. Essa ideia de regras foi resolvida em Cristo. Cristo resolveu isso para nós na cruz. Então o reino de Deus constitui nisso. Ele diz, não é comida nem bebida. Se eu comer ou deixar de comer, não vou obter o reino de Deus, não. Como eu vou obter o reino de Deus? Praticando justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo deixa claro, e ele continua,
Porque para nessas coisas serve a Cristo, é aceitável a Deus e aprovado aos homens. Aquele que foca na paz, na alegria e na justiça é agradável a Deus e aceitável aos homens. Claro, muito claro. Aquele que foca na paz, na justiça e tem alegria no Espírito Santo é agradável a Deus. Eu deixar de comer ou não, Deus pouco se importa. O que eu tenho que fazer? Focar na paz, focar na justiça, porque esse é o reino de Deus. É algo simples, mas é muito profundo, irmão. Como que é focar na paz? É o que viemos trazendo. Você não pode excluir o seu irmão. Recebe, acolhe, ama-o. Foca na paz. Aí sim, o reino de Deus aplica em você. Não, vou deixar de comer para agradar a Deus. Porque isso já resolveu isso. Foca na paz, na justiça. Ele continua no 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que não são para a edificação de uns com os outros. O que Paulo está dizendo assim? Procure seguir com a paz na edificação dos outros. Qual que é a ideia que Paulo traz? E esse foi uma das coisas mais difíceis de traduzir. Eu li a interpretação de Calvino, de Martin Lloyd-Jones, de alguns comentaristas bíblicos sobre essa ideia de edificação de um com os outros, porque edificação está ligado a lugares do verbo grego e não a pessoa, só que Paulo usa aqui edificação de um para com os outros. Qual que é a ideia? É que procurar seguir em paz e edificar o seu irmão é o seguinte: o irmão que discorda de você, ajude-o a melhorar e não bata a boca. Bem traduzido. Ajude-o a melhorar. Ajude-o a evoluir. Ajude-o a pensar de acordo com as Escrituras. Por quê? Pode ser que a opinião do seu irmão seja diferente da sua. E ao conseguir entendê-lo, baseando por filtro da Bíblia, até você mesmo pode ter uma opinião diferente. Você tem um pensamento acerca de tal doutrina, o seu irmão tem um outro pensamento acerca de tal doutrina. Vocês sentam e falam assim: vamos alinhar, vamos se ajudar, vamos entender o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Faça isso com o seu irmão. Cristo se revelará a vocês e a opinião de ambos, ou a dúvida de ambos, será resolvida na Bíblia. Ajude o seu irmão a evoluir. A edificação de um com os outros ajude o seu irmão a crescer espiritualmente. Traduzindo o mais simples possível assim. Ajude o seu irmão. Então você não deve só amá-lo. É complicado. Você não deve só amá-lo. Você tem que ajudar o cabeça dura. Não é só amá-lo. Você tem que ajudar. É complicado. Porque a edificação vai melhorar o seu irmão. E melhorando o seu irmão, você melhora a igreja. E melhorando uma igreja, você melhora uma sociedade. Melhorando uma sociedade, você melhora uma cidade, um país, um continente, um planeta. Então, além de amá-lo, você precisa ajudá-lo. A edificação de um com os outros, a tradução mais rápida e mais fácil é isso. Procurem seguir com paz. Não destrua a vida da igreja por causa de pensamentos diferentes. Não destrua a vida da igreja por causa de pensamentos diferentes. O que temos hoje em dia, mas é pessoas saindo da igreja porque a opinião do pastor é diferente da sua. O que mais temos? Não, vou sair da igreja, o pastor tem aquela doutrina, eu tenho outro pensamento. Você está saindo da igreja por causa desse pensamento. Paulo está dizendo em Romanos 14 que isso são discussões secundárias. Essas discussões, essas picuinhas, essas fofoquinhas são malignas, são demoníacas. Não destrua a vida da igreja por causa de pensamentos diferentes. Paulo quer deixar claro isso. Deixa eu tomar um pouco de água, irmãos.
Continuando. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que não são para a edificação uns dos outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus, que acabamos de falar. Não destrua a igreja por causa de pensamentos diferentes. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo. O que Paulo quer dizer disso aqui? A ideia é o seguinte: se você entende a liberdade que Cristo te deu, não escandalize essa liberdade. Como nós falamos, o limite da liberdade de Cristo é o amor. É o limite. Você afetou o seu amor pelo seu irmão, para por aí. Para por aí, não prossiga. Mostre que o cristão é você. Mostre que quem tem Cristo é você. Não escandalize. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Paulo está dizendo aqui que se o que você faz o seu irmão tropeçar, não faça na frente dele. Trazendo mais fácil para a gente entender, se aquilo que o seu irmão pensa é diferente do seu, eu tenho um pensamento sobre tal doutrina e meu irmão tem um pensamento sobre tal doutrina, eu vou expor essa doutrina na cara dele para ele poder aprender. Não faça isso. Não faça isso. Não jogue na cara do seu irmão a diferença que vocês têm de pensamento. Acolha-o, ame-o. Paulo deixa claro aqui que isso causa uma doença espiritual. Isso enfraquece e ofende ao seu irmão. O faz tropeçar. O faz pensar diferente do que você pensa. O que ele pensa diferente do que você pensa e você o julga, o faz tropeçar, o faz ofender. Paulo é incisivo. Não, acolha-o, receba-o, trate-o com amor. Não seja aquele que nós demos no 13, um escândalo para o caminho do seu irmão, uma dificuldade, um degrau para ele. No 22, tens tu fé? Paulo faz uma pergunta. Em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado ou feliz aquele que não se considera a si mesmo nas coisas que aprova. O que Paulo quer dizer é o seguinte, que acreditar que Cristo anulou algumas regras da lei de Moisés, que Cristo anulou algumas tradições que as pessoas eram obrigadas, é uma liberdade que traz para algumas pessoas uma ideia de santificação. Traz para algumas pessoas uma ideia de você poder fazer o que você faz, porque Cristo já fez para você o que era impossível você fazer. Ficou claro ou não? Cristo fez para você o que é impossível você fazer. Traz essa, você tem fé em Cristo? Paulo fala, você tem fé? Tu tens fé? Tens fé mesmo diante de Deus? Feliz é aquele que não condena as coisas que o outro não aprova. Feliz é você que não julga, feliz é você que não condena. Cristo morreu por mim e eu sigo a minha vida, eu sigo minha trilha de fé baseada no que Cristo fez. Não baseada no julgando o que o meu irmão pensa. A consciência humana dele, a consciência dele do que é certo e o que é errado, é um processo de amadurecimento. E como nós falamos, você deve amá-lo e ajudá-lo. Amá-lo e ajudá-lo. A gente entende que Paulo está dando um limitador de relação entre você e seu irmão. Um limitador. Ele termina no 23 dizendo assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque aquele que não come por fé, pois tudo o que não provém de fé é pecado. O que Paulo está dizendo assim? Se você vai fazer alguma coisa na sua vida e você tem dúvida, vou comer certo alimento. Lucas, eu tenho dúvida se aquilo é de Deus ou não. Se você não está convicto se aquilo é de Deus e não. Se aquela atitude que você vai fazer é de Deus e não. Não faça. Não fique com dúvida. Pergunte a Deus antes. Ore antes.
não faça coisas com dúvidas acerca do mundo espiritual. Paulo deixa claro isso. Traduzindo para a gente entender, não faça coisas com dúvida no mundo espiritual. Pergunte a Cristo, pergunte ao seu irmão, ore, peça a resposta. Porque o que ele diz assim, o que não provém da fé é pecado. O que ele quer dizer? Se você faz alguma coisa com dúvida do mundo espiritual, e você faz, é pecado. É pecado. Irmãos, para a gente entender muito mais claro, eu tentei resumir esses versículos aqui do 19 ao 23, é um entendimento muito mais complexo, mas tem um limitador de relação entre o seu irmão. Qual que é a ideia de umas aplicações finais para Romanos 14? Eu quero que você preste muita atenção nisso, que eu vou falar isso e vou terminar. Romanos 14, Paulo identificou essa briga entre os irmãos e diz que não fica discutindo, ame-o, acolha-o, receba-o. Não discuta com ele, entenda-o, ame-o, ajude a evoluir. E que você fazer as coisas com dúvida não é legal. Procure a Deus antes. Fazer as coisas sem fé, sem acreditar, segundo a teologia do apóstolo Paulo, é pecado. Qual que é a ideia, num resumo rápido e fácil, para a gente entender? Presta atenção nisso. Você não é livre para fazer o que quer. Você é livre para agradar a Deus e para amar ao próximo. Você não é livre para fazer o que quer. Você é livre para agradar a Deus e para amar ao próximo. Então, aquela tal de liberdade, eu sou cristão, eu faço o que quer, não é assim que funciona. Você não é livre para fazer o que quer. Outro ponto, o reino de Deus não pode ser reduzido a coisas secundárias, e sim sobre matérias de fé. O reino de Deus e as coisas de Deus não tem que ter discussões a coisas secundárias. Não tem que ter discussões a coisas secundárias. Coisas secundárias só ofende e é pedra de tropeço para o seu irmão. Fale sobre coisas de materiais de fé. Outro ponto, atitudes desastrosas e carnais de irmãos que vivem sem se preocupar com o exemplo, causa dano espiritual à igreja. Vou repetir, atitudes desastrosas e carnais de irmãos que vivem sem se preocupar, que vivem julgando, que vivem falando, e dão um exemplo, não ligam para o exemplo, acaba causando danos espirituais à igreja. Os irmãos com discernimento baixo devem ser respeitados, mas é a função da igreja os fazer evoluir. É a função da igreja ensinar quem não entende a doutrina X ou a doutrina Y. Se você entende da doutrina X e da doutrina Y, repasse para o seu irmão. Não julgue. Ajude a ter discernimento. Se suas convicções acerca de algumas doutrinas secundárias são contrárias à igreja, guarde para você. Não exponha. Materiais de fé são discutidos. Coisas secundárias, guarde para você. Procure um seu irmão de oração e abra o coração para ele. Claro? Só a Tânia entendeu, só a Tânia falou a mim. Então, irmãos, resumindo, Romanos 14 são essas ideias. Discussões secundárias só atrapalham a igreja. Discussões secundárias não é de um cristão debater com outro. Então, Paulo identificou isso e traz essas orientações que podemos aplicar na nossa igreja, que podemos aplicar nos nossos dias isso. O capítulo 15, no domingo que vem, também vai relatar sobre isso, só que Paulo vai falar mais sobre os fortes. 14 e 15, Paulo fala sobre isso. Então, convido a vocês a estar no próximo domingo também, que Paulo vai continuar essas orientações dessa dificuldade que ele identificou na igreja de Roma. Amém, irmãos? Espaço aberto para perguntas.
Dou-lhe uma. Irmão Cláudio. Microfone para o irmão Cláudio, por favor. Sobre o versículo 6, no caso, que o começo do versículo diz sobre dia, e não sobre comida. No caso aí, se fala de respeito e tal, sobre o irmão que faz tal. No caso aí de guardar o sábado, não pode aplicar o adventista, no caso, né? Porque ele guarda o sábado para efeito salvífico, que é uma heresia. Aí não cabe, né? Então, o que Paulo está falando assim, para algumas pessoas tem uns dias que são sagrados. Para algumas pessoas. O sábado, o domingo, para algumas pessoas. Para a pessoa que entendeu que ela é salva somente pela fé, pela graça em Cristo, isso não aplica. Não tem um dia mais santo e não tem um dia menos santo. Essa é uma doutrina deles, que eles entendem que é o correto, e do modo deles eles agradam a Deus. E não convém a nós julgá-los ou debatê-los se eles estão certos ou estão errados. O modo deles agradar a Deus é desse. Só que, como eu te falei, se a pessoa entende que ela é salva pela fé em Cristo, que não há o que ela faça para ela ser salva, não existe um dia mais santo, um dia menos santo. Todos os dias são do Senhor, todos os dias você tem a oportunidade de louvar ao Senhor. Então não quer dizer que o sábado eu vou ficar sem fazer algumas coisas, sábado eu vou ser mais santo. Eu vou guardar o sábado, não vou fazer nada, Deus vai me amar mais no sábado porque eu estou fazendo. Não, isso não existe. Não existe. O importa é que você entendeu que você é salvo pela fé em Cristo. Então Paulo está dizendo assim, tem alguns irmãos que acreditam que isso para eles é importante. E a consciência deles é esse. Cada um vai dar conta de si. Pode ser que a pessoa ficou a vida inteira guardando o sábado, e no dia do juízo final Deus falou assim, você não aproveitou o sábado, hein, mano? Deixei o sábado para você curtir com a sua família, para você fazer o que quiser fazer, e você não aproveitou. Não precisava. Não precisava. Eu morri para você aproveitar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Então o contexto desse, Cláudio, para algumas pessoas o guardar o sábado é importante. Mas para nós, e para a ideia de que nós dependemos de acreditar no que Cristo fez, não tem efeito nenhum. Mas no caso assim, eles guardam o sábado para a salvação. Eles não creem em Cristo como a salvação. Seria, assim, só para deixar claro essa parte. Não, esse contexto, Paulo não está falando disso. Mas se eles acreditam que eles guardam o salvo para a salvação, a Bíblia não fala disso. Então, eles estão errados nesse ponto. Entendeu? Paulo não fala especificamente sobre isso. Entendeu? Então, só o salvo para a salvação, não. Cristo pode salvar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no dia que for. Entendeu? Mais alguém? Então, amém. Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, nos procure. Irmãos, foquem na ideia de aplicações secundárias não devem ser discutidas. Assistam o vídeo, para quem não pegou a aula desde o começo. É muito interessante, aplica muito na nossa igreja, aplica muito no nosso dia a dia, aplica muito nas doutrinas da igreja, de todas o tipo de assembleia presbiteriana, pentecostal, neopentecostal, todo tipo de pensamento teológico, aplica Romanos 14. E é bom para evoluir. Eu tenho certeza que se você assistir, você não vai sair mais burro. Impossível. Isso vai acrescentar algo na sua fé. Amém? Vamos orar para terminar. Obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça. Ó Eterno, traz luz à nossa mente, Pai, que o que for dito aqui, Senhor, crave na tábua no nosso coração, que nós podemos aplicar, que nós podemos, Senhor Jesus, amar os nossos irmãos, não nos ajude, Senhor, a não julgá-los, Senhor Jesus, a não apontar o dedo, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, a partir de hoje, Senhor, usar Romanos 14 como base de regra do convívio entre irmãos, Pai. Ajude nossa igreja, que possamos dar um culto a Ti, Pai. Como falamos, o Senhor, nosso convidado especial, sente à mesa, Senhor Jesus, o trono é para Ti, Senhor. O Senhor é especial para nós, estamos aqui porque o amamos. Que o Senhor receba nossos louvores, que o Senhor Jesus
fale através do pastor, Senhor Jesus, que possamos ser mudados hoje aqui, Senhor. Abençoa nossa semana que está começando, Senhor Jesus. Seja nosso pé, seja nossa mão, nos conduza, nos livra do perigo, nos livra, Senhor Jesus, de nos desviar, que possamos cada vez mais ser parecidos contigo, Pai, e que o seu reino avance. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.